Início da década de 1990. Mazda RX-7, Toyota Supra, Nissan Skyline, Honda NSX, mas vocês sabiam que nenhum desses era o carro mais avançado da época, tecnologicamente falando? Na realidade, o carro mais avançado desse período era o Mitsubishi e não era o Lancer Evolution. Senhoras e senhores, hoje vocês vão conhecer a história do Mitsubishi 3000 GT. Senhoras e senhores, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio aqui do História Automotiva, um quadro que chega até vocês com o oferecimento da RS Air Filter, nada menos do que uma marca nacional de filtro de ar esportivo. Então, ó, quando vocês forem olhar para baixo para se inscrever e para deixar o like de vocês, galera, não se esqueçam, o like de vocês é muito importante. Quando vocês forem olhar para baixo, vocês vão ver logo no início da descrição do vídeo ali o link para o site da RS Air Filter. Então, não deixem de visitar. Não se esqueçam que o filtro de ar esportivo, galera, é um jeito simples, fácil, descomplicado, seguro e barato de você melhorar o rendimento do carro de vocês. Tem carro, é claro, que ganha mais rendimento, tem carro que ganha menos rendimento, só que além do rendimento, tem o ronco mais encorpado, especialmente se você estiver usando um filtro de ar esportivo que a gente chama de cônico, que fica fora da caixa de filtro de ar original. Existem diversas opções no site da RS Air Filter para você adaptar no seu carro ou para você já instalar direto no seu carro, ou seja, tem filtro que você pode pegar, comprar e ver, esse cabe aqui no meu carro e usar, assim como tem filtro já específico para o carro de vocês, não deixem de conhecer. Mas vamos lá, senhoras e senhores, vamos falar hoje do Mitsubishi 3000 GT, um carro que eu acho que injustiçado não é o termo correto de você usar, mas ele é um dos carros menos reconhecidos e menos valorizados da década de 1990, ali, o carro japonês do JDM, o Japanese Domestic Market, porque ele era um carro incrível, tecnicamente avançado, muito mais avançado que todos os seus concorrentes, mas ele não recebeu o devido valor, eu diria assim, pelo público. Então aqui na História Automotiva a gente não vai falar somente dos carros mais famosos e mais conhecidos, a gente vai trazer para vocês também histórias dos carros mais legais e que não foram tão reconhecidos assim. Então vamos lá, o 3000 GT, a história do 3000 GT na realidade, ela é muito parecida com a do Mitsubishi Eclipse. O 3000 GT, assim como o Eclipse, começou a vida muito bem, melhorou um pouco e logo depois disso ele começou a decair até ter uma morte trágica. Pelo amor de Deus, o Eclipse hoje virou nome de SUV crossover. Tipo, tá errado. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá. Mas a história do 3000 GT é isso, ela começa bem, melhora um pouquinho e depois ela começa a decair de um jeito muito triste. A proposta do 3000 GT, como eu disse, era ser o carro mais incrível em termos de tecnologia produzido no Japão na época. E ele foi. A primeira geração do 3000 GT, pessoal, ela foi de 1990 a 1993, ou seja, a segunda geração foi lançada em 1994 e em 1997 ela recebeu uma atualização com facelift e viveu até 1999/2000, pessoal. O que era o 3000 GT? Ele era, o nome GT Grand Tour já diz muito, era um carro que tinha um excelente desempenho, mas voltado ali também para o conforto. Então ele não era um esportivo legítimo de pista. Um conceito, né? 2+2, então, levava duas pessoas no banco dianteiro e mais duas pessoas pequenas no banco de trás. Inclusive o banco de trás dele é bem interessante porque, como não tinha muita altura ali no teto, o banco ele era recuado, assim, parecia um banco concha. Quando você vai sentar no banco traseiro no 3000 GT, ele é completamente recuado para baixo, assim, é bem interessante esse detalhe. Mas saindo do banco traseiro do 3000 GT para falar do carro, em linhas gerais, levava até 4 ocupantes, os 2 ocupantes que iam no banco de trás tinham que ser pequenos, tinha um espaço para porta-malas ali razoável, tinha um design incrível, que fez muito sucesso na época, o motor ali posicionado na dianteira, um motor 3.0 V6, posicionado na dianteira, a gente já vai falar bastante desse motor aí mais pra frente, então aguarda, segura aí. E outro detalhe interessante é que nessa época a Mitsubishi trabalhava, ela tinha uma união ali, uma joint venture, que eles chamam, com a Chrysler. Então, enquanto a Mitsubishi tinha, no Japão na verdade, ele era chamado de GTO. Nos Estados Unidos, na Europa, ele era chamado de 3000 GT. E a própria Dodge, na época, que pertencia ao grupo Chrysler, montava e vendia esse carro com o nome de Stealth, se eu não estou enganado. Então, era basicamente o mesmo carro, com algumas alterações em um design, mas na mesma plataforma e por aí vai. No início da vida do 3000 GT, né, desse carro, desse lançamento,
Lá pelo grupo da Dodge, a gente não vai falar muito do Stealth, mas só para dar uma noção para vocês. Ele tinha uma versão extremamente básica, e essa versão básica usava o motor 3.0 V6 12 válvulas SOHC, Single Overhead Camshaft, ou seja, somente um eixo de comando de válvulas ali para cada uma das bancadas para comandar as válvulas de admissão e as válvulas de escape, tá? No 3000 GT, a versão básica usava um 3.0, 24 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro DOHC, ou seja, Double Overhead Camshaft, são 2 eixos de comando de válvulas ali em cima no cabeçote. E ele entregava para o consumidor 28 kg de torque e 225 cavalos de potência. Então, no caso do Stealth ele tinha 25 kg de torque e 166 cavalos de potência. Então o 3000 GT já era um carro mais... estava num patamar ali maior do que o Stealth. Só que, quando você falava do 3000 GT, todo mundo queria saber da versão VR4. Foi essa versão que fez a cabeça da galera explodir na época. Então a gente está falando de um esportivo ali com aquele visual bem agressivo, pneu 245, 45 com rodas de aro 17 polegadas que já eram bem grandes para a época. Tinha os famosos faróis que subiam e desciam ali, que conquistavam o coração de muita gente. Câmbio manual de 5 marchas e o motor 3.0 V6, 24 válvulas, só que contava com a força, com um empurrãozinho de 2 turbocompressores que eram produzidos pela própria Mitsubishi. Então você tinha um turbocompressor para uma bancada de 3 cilindros e um turbocompressor para uma bancada de 3 cilindros. Ou seja, a gente está falando do sistema biturbo paralelo, que é bem diferente do sistema biturbo sequencial que o Porsche 959 tinha. A gente já contou aqui na história automotiva by RS Air Filter. Então, quem quiser conferir, já deixa aberto esse vídeo aqui, que é muito interessante. Inclusive, são 2 carros assim, diria que o Porsche 959 foi o carro que deu aquele salto de tecnologia no mundo dos super esportivos, e depois dele, logo na sequência, a gente teve o 3000 GT também, com um nível de tecnologia altíssimo, embora não fosse o mesmo nível de desempenho, preço e por aí vai. Esse motor biturbo, galera, entregava 42,5 kgfm de torque a 2.500 RPM, 42,5 kg de torque, pessoal, é muita coisa, especialmente se você voltar ali para a década de 1990. Então tinha 42,5 kgfm de torque a 2.500 RPM, e no Japão ele tinha 280 cavalos de potência a 6.500 RPM. E essa parte é muito interessante aí, porque preciso contar um segredo pra vocês. Eu acho que os japoneses mentiam mesmo. Por que eu digo isso? Nos Estados Unidos, esse carro, o 3000 GT, né, no Japão era o GTO, nos Estados Unidos era o 3000 GT. Ele entregava o mesmo torque de 42,5 kgfm na mesma rotação de 2.500 RPM. Só que a potência máxima nos Estados Unidos, na mesma rotação, era de 300 cavalos. Então, é possível que o carro vendido do Japão tivesse os mesmos 300 cavalos, mas fosse anunciado uma potência um pouquinho mais baixa. Rola essa história inteira, inclusive, dos esportivos, dos super esportivos da época do Japão ali, que haviam tratado para as montadoras não produzirem carros com mais de 280 cavalos, por uma questão de segurança para o público. Mas, ao que tudo indica, as montadoras ali começaram a empurrar a barra um pouquinho mais lá para cima, mas anunciavam somente 280 cavalos de potência. Então é possível que os carros lá tivessem mais. Mas a questão é assim, o motor era muito potente. Só que não era isso que fazia do 3000 GT um dos carros mais avançados e incríveis da época. Por exemplo, a gente está falando de um carro com teto solar ali, um luxo, até nos dias de hoje, imagina lá na época. Um câmbio manual de 5 marchas, no caso do VR4. O sistema de escape dele, por exemplo, ele era não é adaptativo, seria o sistema de escape ativo. Ele tinha aquelas borboletas no sistema de escape, então você podia ativar o escape para ficar mais barulhento ou mais silencioso. Coisa rara e impensável ali na época. Rara não, coisa impensável, novidade ali na época, um sistema de escape ativo para você poder dirigir o carro com mais conforto ou roncando, se divertindo muito mais, se você quisesse. Ele tinha também o chamado ECS, o Electronic Control Suspension, ou suspensão controlada eletronicamente. Você podia enrijecer ou deixar a suspensão mais macia eletronicamente, pessoal. Você tinha as duas opções, conforto e esporte. Uma coisa também que você não via por aí na época, tinha um Porsche 959 ali do jeito dele, mas no 3000 GT essa tecnologia era um preço
muito mais acessível. Então, olha só, suspensão adaptativa, escape adaptativo, você tinha também tração integral que, em uma situação normal ali, ele enviava 50%, 55% da força para o eixo traseiro e 45% para o eixo dianteiro. Só que isso também era completamente adaptativo. Então, dependendo da situação, você podia mandar até 95% da tração para o eixo dianteiro ou traseiro. Então o 3000 GT ele se destacava e muito, galera, pela capacidade de tração dele. Era um carro, falando para vocês mais uma vez, hoje isso não parece grande novidade, mas se você contextualizar, se você voltar para a época ali, isso era uma coisa fora da escala. Era incrível. Era simplesmente incrível. E aí, não bastasse toda essa tecnologia, pessoal, o 3000 GT tinha também o eixo traseiro, as rodas traseiras esterçantes. A partir de 50 por hora, o sistema esterçava um pouquinho as rodas para ajudar nas mudanças de direção. Então, era um carro extremamente pesado com toda essa tecnologia. É um carro de 1.750 quilos, uma barca. Mas era um carro que tinha uma capacidade de tração, uma capacidade de contornar curvas muito altas, apesar do peso. Inclusive, se a gente for pensar, apesar do peso, inclusive se a gente for pensar no próprio layout do carro, motor pesadão V6 biturbo ali na dianteira, não era o carro mais balanceado por estrutura, mas era o carro que tinha tudo de tecnologia, fazia de 0 a 100 km por hora em 5,5 segundos no início de 1990, hein? E atingia a máxima de 250 km por hora. Esse motor, por sinal, pessoal, era o 6G76, tinha 8,3 de taxa, como eu já disse, biturbo, né, com intercooler. O diâmetro do pistão é de 91,1 mm e o curso é de 76 mm, motor subquadrado ali, tanque de combustível de 75 litros, enfim, era um carro, era o 3000 GT. E uma coisa muito importante é, sendo um GT, voltando essa história de ser esse carro Grand Tour, para oferecer conforto, luxo e tudo mais, não podia faltar luxo. Então, assim, além do revestimento em couro, ar-condicionado que era quase digital, direção hidráulica, banco do motorista ali, banco do motorista com regulagem de altura também, né, e distância elétrico, apoio lombar ali do motorista com regulagem elétrica também. Outra coisa que eu quase me esqueci, que não pode ficar de fora, o 3000 GT, pessoal, além disso tudo, ele tinha sistema, o controle aerodinâmico ativo. Então, a partir de determinadas velocidades, você tinha um lip frontal ali que se baixava para melhorar a aerodinâmica do carro. E o aerofólio traseiro também se movia. Pessoal, aerodinâmica ativa, naquela época. Isso o Porsche 959 não tinha. Então, pensa só que carro incrível pelo ponto de vista tecnológico, o coeficiente aerodinâmico dele era de 31, 0,31. Incrível, um carro incrível. Mas volta naquela história de que assim, quando o 3000 GT ele foi concebido, a Mitsubishi estava muito bem de grana. E com o passar do tempo, o mercado automotivo foi dando uma decaída, o preço dos carros foi aumentando, e para a Mitsubishi continuar vendendo o 3000 GT, mas num preço competitivo, ela começou a simplificar o carro. Então a segunda geração do 3000 GT, por exemplo, ele ganhou rodas ainda maiores, rodas de aro 18 polegadas com pneus 245/50. O motor recebeu uma pimentinha extra ali no mercado norte-americano, então ele pulou dos 300 para 320 cavalos de potência e de 42,5 para 43,5 kgfm de torque. Por sinal, muito interessante, no Japão o motor também passou a gerar 43 kg de torque, 43,5, só que a potência continuava em 280 cavalos. Outra melhoria muito importante na segunda geração do 3000 GT foi a nova relação de marcha, o novo câmbio, na verdade, de 6 marchas ao invés de 5 marchas, só que com relações um pouco mais curtas. Todo mundo fala que a relação de marcha da primeira geração do 3000 GT era extremamente longa. Então, na segunda geração, eles colocaram 6 marchas e as primeiras marchas mais curtas para melhorar a aceleração e retomada do carro. Mas só que, já em 1994, ele perdeu o sistema de escape ativo. Então, você não tinha mais a opção de andar com um ronco mais discreto ou mais esportivo, você tinha um ronco somente mais discreto. Em 1995 ele perdeu a suspensão ativa e em 1996 ele perdeu a aerodinâmica ativa. Então foi o carro que exatamente igual ao Mitsubishi Eclipse, ele foi sendo simplificado, inclusive no último ano ali de produção do 3000 GT nos Estados Unidos, ele ganhou aquela clássica e famosa asa enorme na traseira ali, parecia uma espaçonave japonesa. Mas é isso, foi um carro que infelizmente foi decaindo com o tempo, foi ficando mais simples com o tempo e ele acabou terminando a vida num mercado completamente diferente do que ele foi concebido. Então, senhoras e senhores, essa é a triste história do Mitsubishi 3000 GT, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar feliz porque esse carro, se o Porsche 959 foi um carro que ele lançou
o mundo automotivo para um outro patamar, mas custando absurdamente caro, cerca de 300 mil dólares na época. O 3000 GT, ele custava 42 mil dólares quando ele foi lançado ali, cerca de 42, 44 mil dólares, eu não lembro exatamente, com tudo isso de tecnologia. Ou seja, até existiu o preconceito na época de pagar caro por um Mitsubishi nos Estados Unidos, que é um outro mercado ali, um pessoal muito mais nacionalista e por aí vai. Só que o 3000 GT, por um preço muito mais baixo que o do 959, ele entregava muito, mas muito as tecnologias e mais em alguns aspectos, como a aerodinâmica ativa, por exemplo. Então, é um carro muito importante e pouquíssimo valorizado pelo que ele entregou, pelo que ele fez pelo nosso mundo automotivo. Então, senhoras e senhores, essa aqui é a história automotiva do Mitsubishi 3000 GT. Lembrando, todo esse conteúdo está chegando até vocês por conta do apoio da RS Air Filter. Não se esqueçam, o cupom ARPM10 dá 10% de desconto para vocês em todos os produtos da RS Air Filter. É isso aí. Não deixe de participar, não deixe de dar o like. Ou, uma coisa muito importante, compartilhem os vídeos com os amigos. Por favor, galera, isso faz toda a diferença pra gente. Se 15 mil pessoas assistem esse vídeo aqui do Auto RPM, qualquer vídeo do Auto RPM, e essas 15 mil pessoas se engajam e falam, vou ajudar o Auto RPM a crescer, elas pegam esse link desse vídeo e passam, cada um passa para uma pessoa, a gente vai ter o dobro de pessoas assistindo o vídeo. Se cada um passa para 2 pessoas, a gente vai sair de 15 mil para 45 mil pessoas assistindo os vídeos. E isso faz toda a diferença pra gente em todos os vídeos do canal. Então, pessoal, esse é um detalhe interessante. Não se esqueçam, ajudem o Auto RPM. É só compartilhar os vídeos com os amigos e deixar o like de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de participar, curtir, comentar. Isso faz muita diferença pra gente. A gente se encontra em breve. Um forte abraço pra vocês. Valeu e até já.